Se vocês, pequena à parte, não conhecem a história da Dinamarca neste Euro 92, que tem tudo menos um conto de fadas, porque há muita coisa a acontecer por trás desta seleção, vão à Netflix e vejam Summer of 92, o verão de 92. É um filme excelente. É mesmo, é? Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje estamos aqui a review de mais uma coleção de europeus. Como vocês já poderão ter visto, trago-vos então a coleção do Euro 92. Eu tenho aqui a caderneta, uma coleção que vocês verão que é muito mais pequena que as coleções atuais. Fazemos um breve resumo de uma competição que foi marcada tipicamente pela vitória da Dinamarca, mas que é muito mais do que isso. A Dinamarca não se qualificou para este Euro 92, foi a Jugoslávia que se qualificou, mas a Jugoslávia estava numa situação política muito instável, em que em qualquer momento podia haver uma guerra civil, e foi isso mesmo que aconteceu. A Jugoslávia entrou em guerra civil e a UEFA, cerca de uma semana e meia antes, repescou a Dinamarca para participar no Europeu. Ora bem, a Dinamarca não era favorita de todo, até porque não se qualificou para o Euro 92, mas chegou lá com muitas dificuldades, foi ganhando jogo a jogo e chegou à final e venceu então o Euro 92, com grandes nomes como Peter Schmeichel, Brian Laudrup, Kim Vilfort, mas o grande nome, Michael Laudrup, não participou no Euro 92. Antes de passar para esta review, não se esqueçam de deixar aquele forte apoio, deixando aquele mega like, deixando o vosso comentário aí em baixo qual foi a primeira coleção de euros que vocês colecionaram. Foi o Euro 96, como vocês viram no vídeo anterior. O like é mesmo muito importante porque ajuda o canal a crescer, ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. Quando alguém está a ver um vídeo, vai aparecer aquela barra no lado direito em que vai aparecer os vídeos de sugestão, e eu espero que o meu vídeo esteja lá, mas só com o vosso like, o vosso comentário, o vosso feedback é que assim é possível. Vou deixar uma meta de likes. Eu sei que vocês, quando têm meta likes, vocês veem o número, vocês veem e pensam, bem, isto está nos 70, se o Gil pedir 250 vai ser fácil lá chegar. Por isso mesmo, eu vou-vos pedir então a meta dos 250 likes. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho com então a caderneta do Euro 92. Como vos disse, a minha primeira coleção foi o Euro 96, por isso esta coleção já foi comprada a posteriori. Uma coleção que eu completei completa. É uma das coleções mais difíceis de encontrar de euros de europeus da Panini, em conjunto com o Euro 84, Euro 80 nem vou falar porque nem sequer tenho, e com o Euro 2000. Euro 88, 96, 2004, 2008, 2012, 16, já são muito fáceis, obviamente, porque houve muita tiragem dessas cadernetas, e eu posso dizer que quanto é que dei para esta caderneta. Dei 90 euros para esta caderneta, mas como vocês poderão ver por dentro, irão ver por dentro, está muito bem estimada. A capa já apresenta alguns sinais de antiguidade, mas está em muito boas condições, está com os agravos, está completa. Vamos ver aqui a contracapa. A competição foi organizada então em 4 cidades na Suécia: Gotemburgo, Malmö, Estocolmo e Nyköping, não sei se é assim que se pronuncia. O preço em Portugal da caderneta era de 130 escudos. Claro, os preços começam a ficar mais baratos, então 130 escudos era 65 cêntimos, algo impensável nos dias que correm hoje em dia. A capinha dava muito fixe, aqui com o coelho, que era, digamos, a mascote desta coleção. Depois aqui um pontapé na bola. Euro 92, uma capa muito simples, aqui com o logotipo do Euro 92. O coelho estava representado então com as camisolas das 8 seleções apuradas, não estava aqui a Dinamarca nem a Itália, que eram seleções que estavam de reserva para o lugar então da Jugoslávia. Vamos então começar aqui a ver então aqui a fazer a nossa review, tirar daqui esta tinzinha que ainda não abri. Se vocês quiserem ver a ser aberta, é comentar, vocês comentando é que eu sei o que é que vocês querem ver aqui no canal. A coleção é portuguesa. Temos então aqui a capa da interior, na altura, claro, preto e branco, era sempre duas cores, neste caso só uma, que a capa era branca e era só imprimir em preto. Já agora ver se está aqui Portugal nos grupos de qualificações, onde é que Portugal fez parte. Exato, Portugal estava aqui no grupo de qualificação para o Euro 92 com a Holanda, a Grécia, a Finlândia e a Malta. Portugal teve 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Na altura os pontos as vitórias valiam apenas 2 pontos. Portugal ganha contra a Holanda, depois perdeu. Onde é que Portugal perdeu pontos? Perdeu contra a Grécia, empatou contra a Finlândia. Pronto.
não nos qualificámos. Antigamente não nos qualificávamos quase nunca para as grandes competições. Bem, temos aqui primeiro aqui a informação do Olá amigos, quero agradecer o por o teres. O que é isto? Isto é português? Quero agradecer por ter escolhido uma coleção Panini. Para continuar a fazer as coleções que mais gostas, passa à página seguinte. Pronto, eu vou tapar aqui esta informação porque era da pessoa que me deu a caderneta, que eu não vou mostrar aqui no vídeo. Tínhamos aqui então aqui o cromo do Euro 92, do logotipo. Depois temos aqui então o Bernie que estava aqui a jogar a bola, mas que era muito bacaninha. Faz lembrar o Quick lá não é o Sun Quick, é o Quick do Nesquik, exatamente, o Quick do Nesquik. E esta coleção foi o último Euro com apenas 8 equipas. Então que estavam a Suécia, França, Jugoslávia, Inglaterra, Holanda, Escócia, depois estava aqui não é a União Soviética, quando chegar a esta página vou-vos explicar porque é que estava com este nome, e a Alemanha. Depois tínhamos então as duas equipas de reservas, a Dinamarca e a Itália. Depois uma página com os mascotes. Vamos passar aqui rapidamente. Aqui está uma coisa que era uma maravilha, não é? Estádios e cidades. Temos aqui então a cidade de Estocolmo e o estádio. Depois Gotemburgo, Malmö e Neropkin, aqui todos com o símbolo, o brasão da cidade. Depois tínhamos aqui o mapa da Suécia, onde foram feitos os jogos. A final do europeu, que foi então Alemanha e Dinamarca. Os resultados estão escritos, é algo que eu não gosto, mas como vos disse, não é uma caderneta minha. E depois passamos então aqui para a primeira seleção. Tínhamos então aqui a Suécia que, antes de mais, dizer que cada seleção era composta por 3 páginas, vocês podem ver, 1, 2 e 3. Tínhamos aqui então 10 jogadores, mais 10 jogadores, 20 jogadores, o cromo de treinador, cromo da federação, o cromo da mascote com a camisola da equipa, algo muito bacaninho, seria muito bacana ver isto aqui no Euro 2020, e depois aqui 2 cromos que faziam então os jogadores da Suécia. Grandes figuras desta equipa, posso dizer os que eu conhecia, eu era um miúdo, não me lembro disto, eu era muito, muito pequenino, mas o Ravelli era um guarda-redes bastante conhecido. Depois aqui na defesa tínhamos o Schwarz, que era do Benfica, como vocês podem ver, era jogador do Benfica, até à altura tinha 11 internacionalizações, peço desculpa, e 2 golos. O treinador eu não conheço, honestamente. Depois aqui esta página, onde temos aqui mais alguns jogadores conhecidos, pelo menos do Benfica. Temos aqui o Klaas Ingelsen, que infelizmente já faleceu, era um grande jogador e faleceu com uma doença bastante grave. Depois temos aqui o Stromberg e o Tern. O Tern Kien era jogador do Benfica, grande jogador, passou pelo Benfica. E o Stromberg, que apenas jogou uma época no Benfica. A grande figura desta seleção era o Thomas Brolin, o jogador que jogava na Parma, 14 internacionalizações e 9 golos, era um bom jogador, sim senhor. Depois aqui continuamos com o grupo 1, e vejam bem quem era o selecionador da França em 1992. Era este senhor aqui, o Michel Platini. Ainda era bastante jovem, tinha 37 anos, ok, 37 anos na altura. Aqui a equipa francesa, o símbolo, a mascote com a camisola da seleção e o símbolo da federação. Vamos ver então aqui os jogadores que estavam da França. Aqui alguns vocês certamente conhecerão pelo menos por nome. Tínhamos não sei se vocês lembram-se, o Anglomar jogou até 2001, 2002, era central do Valência. O Laurent Blanc, que vocês certamente conhecerão. Depois o Basile Boli, era grande jogador, grande máquina de defesa. Depois Didier Deschamps. Luís Fernandes, fazia, digamos, o losango no meio campo com a França nos anos 80 com o Platini, o Alan Giresse e o Tigana. O Rémi Garde, também bom jogador. Claro, estes 2 jogadores vocês deverão conhecer. Eric Cantona e Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin foi bola de ouro nos anos 90, início dos anos 90. E Eric Cantona dispensa apresentações. Eu gosto muito destas coleções, são coleções que estão muito bem conseguidas. Os cromos estão muito organizados. Tem toda a informação disponível. Acho que eu sou um apaixonado pelas coleções retro e esta coleção está espetacular, qualquer coisa espetacular, apenas de ter 8 seleções. Depois tínhamos a Jugoslávia. A Jugoslávia que então acaba por não participar neste torneio, devido então à guerra que acabou por eclodir no país, que depois foi dividido em várias nações que hoje a gente conhece, como
Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte, Macedónia, mais Croácia, Eslovénia, tantas nações que neste momento faziam só parte de um país que era a Jugoslávia. Era sempre uma seleção com bons nomes e era sempre favorita a chegar aos lugares do pódio. Tínhamos então o Jugovic, que jogou na Juventus, no Atlético de Madrid. Vamos lá ver. Estou para aqui a falar, mas esta página não conheço mais ninguém, só conheço mesmo o Jugovic, que era o jogador então do Estrela Vermelha de Belgrado. Vamos lá ver se desta página eu conheço mais alguns. Tínhamos o Mário Stanic, que depois jogou pela seleção da Croácia, no Mundial 98, no Euro 96. Tínhamos o Mijatovic, que depois jogou pela Jugoslávia, que foi, digamos, o país que foi intacto, depois dos outros países terem saído, que marcou o gol na final da Champions em 97, que deu vitória ao Real Madrid contra a Juventus. Depois Savicevic, bolador também, início dos anos 90. Claro, este que vocês devem conhecer, o atual treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, mas que acabou por não participar. Pronto. Inglaterra, que era então treinada por Graham Taylor, não conheço, honestamente, aqui a sua seleção. E depois aqui também temos alguns nomes conhecidos, claro. David Seaman, guarda-redes, vocês devem conhecer. Gary Pallister, central do Manchester United. Stuart Pearce, um dos jogadores que representou mais vezes a camisola inglesa. Depois aqui tínhamos, conheço o Paul Gascoigne, máquina, um dos melhores jogadores sempre de Inglaterra. David Batty, David Platt, que jogava no Bari. Isto aqui é algo incrível. Na altura dos anos 90 não havia, digamos, a diferença que há hoje entre equipas super gigantes e equipas médias pequenas, e não havia assim a diferença de dinheiro, de poderio financeiro, e uma equipa como o Bari conseguiu contratar David Platt, um dos melhores jogadores ingleses dos anos 90. Depois tínhamos aqui o Lee Sharp, também um bom jogador. O John Barnes, um dos melhores jogadores da Inglaterra, que com 65 internacionalizações e 10 golos, que é o jogador do Liverpool. Depois Gary Lineker, que foi um dos melhores jogadores também de sempre de Inglaterra, aqui com 71 internacionalizações e 46 golos. Ian Wright, também dispensa apresentações. E depois aqui Paul Merson, jogador que também foi um bom jogador do Arsenal, mas ficou ligado sempre à pinga, infelizmente. Passamos logo aqui para o grupo 2. Aqui era por números dos grupos. Ora, nem sabia disso, nem me lembrava disso. Mas temos aqui Rinus Michels, um dos melhores treinadores de sempre do futebol mundial. Depois aqui Holanda, vamos lá ver quem estavam aqui. Ronald Koeman, vocês deverão conhecer. Danny Blind, o pai do Daley Blind. Depois aqui o irmão de Ronald Koeman, Erwin Koeman. O Jan Wouters, Aaron Winter, o Richard Witschke. Estes aqui são todos os jogadores familiares que eu vi na minha infância, a fase final de carreira deles. Depois tínhamos aqui Frank Rijkaard, claro que vocês devem conhecer. O Peter Bosz. Vocês sabem quem é este gajo? Este gajo é o treinador do Bayer Leverkusen, aquele careca que jogou contra o Porto, agora na Liga Europa. Depois tínhamos ali o Ruud Gullit, já sem o bigode, Marco van Basten, claro, este trio magnífico da Holanda. Dennis Bergkamp, que começava a aparecer no futebol europeu, com apenas 23 anos. Depois tínhamos aqui mais quem? Tínhamos o Talmant, Jesus parece um índio. O jogador passou pelo Benfica, sem muito sucesso. A Escócia, como eu vos disse no vídeo anterior, a Escócia participava sempre nas grandes competições e esta também participou. Apesar de eu não conhecer muitos dos jogadores aqui da Escócia. Vamos lá ver se eu conheço alguém. Não. Não, também não conheço ninguém aqui. Será que eu vou conhecer alguém? Pronto, o Gary McAllister, o jogador que também já vos tinha referenciado no Euro 96, foi um bom jogador. O Gordon Strachan, conheço mais porque foi treinador do Celtic durante muitos anos, mas de resto, honestamente, não conheço mais ninguém. Se vocês conhecerem jogadores que estão aqui, digam-me. Eu não conheço tudo, não sei tudo. Estou aqui para aprender também com os cromos. E chegamos então aqui à seleção que, digamos, tem um nome estranho, SNG. Eu não sei de preciso o que é que quer dizer então as iniciais, mas era qualquer coisa que era Nações Independentes Soviéticas, porque também era uma época de muita tensão política na Rússia, neste caso na União Soviética, e eles não podiam se apresentar, penso que seja essa a razão, com o nome de União Soviética. Então
apresentaram-se com este nome de Estados-Nações Independentes Soviéticos. Penso que seja isso. Alguém que saiba também pode deixar nos comentários. Alguém faça uma pesquisa rápida. Tínhamos aqui alguns nomes conhecidos do futebol, pronto, que passaram por Portugal. Temos aqui Kulkov, passou pelo Benfica e pelo Porto. Temos aqui o atual treinador da Rússia, o Stanislav Cherchesov. Aqui nesta página, o Juran, que também jogava no Benfica e depois foi para o Porto. Alexander Mostovoi, jogador também do Benfica. Temos aqui 3 jogadores do Benfica na altura. Sim, senhor. E ou era o Paul Kanchelskis, o André Kanchelskis, Paul André Kanchelskis, que jogava no Manchester United, também era grande player. E depois passamos aqui então para a Alemanha, com o treinador Bertie Vogts, a Alemanha que era a grande favorita a vencer este Euro, a par da Holanda, e que chegou inclusive à final, não é? A Alemanha chega sempre às grandes decisões, quase sempre. E claro que tinha aqui grandes nomes. Tínhamos o Iligner, o Andreas Kopka, mais o Thomas Elmer, Jürgen Kohler, o Andreas Bremer com o golo que deu vitória à Alemanha no Mundial de 90. Aliás, a Alemanha era campeã mundial em título, o Stefan Reuter. Mais tínhamos o Thomas Doll, o Stefan Effenberg, o Hassler, o Matthäus, o Matthias Sammer, Andreas Müller, Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedel, Rudi Völler. Era sem dúvida a seleção que tinha melhores nomes na Europa, sem dúvida alguma, que se apresentava como grande potência do futebol europeu e mundial e que tinha, digamos, por obrigação a chegar às grandes decisões e chegou então à final, que perdeu de forma surpreendente frente à Dinamarca. Como vocês repararam, a Dinamarca tem apenas então 2 páginas, as seleções extra têm apenas 2 páginas e em vez de terem 20 jogadores, têm então 10, 16 jogadores e o treinador. Se vocês, pequena à parte, não conhecem a história da Dinamarca neste Euro 92, que tem tudo menos um conto de fadas, porque há muita coisa a acontecer por trás desta seleção, vão à Netflix e vejam Summer of 92, o verão de 92. É um filme excelente. Eu vou meter isto no início do vídeo, que é para vocês procurarem logo no Netflix. E tínhamos aqui bons nomes. Tínhamos então o Peter Schmeichel, tínhamos o Kent Nielsen, o Brian Steen Nielsen, o Brian Laudrup, tínhamos o Kim Vilfort e o Jon Jansen. Como vocês podem ver, não está aqui a grande figura do futebol dinamarquês, talvez o melhor jogador de campo de sempre da Dinamarca, Michael Laudrup, porque eu não vos vou dar spoiler, mas vão ver o filme. Vão ver o filme que vocês não vão arrepender. A Dinamarca então que vence então, o Euro 92. Uma história fantástica. E Itália que acaba por ser uma seleção que está no álbum do Euro, mas que não participou no Euro. Mas tinha grandes nomes, sem dúvida. Walter Zenga, Dino Baggio, Paulo Maldini, Costa Curta, Baresi. O treinador era o Careca, o Arrigo Albertini, Nicola Berti, mais o Donadoni, o Lentini, o Zola, Roberto Baggio, o Violi com cabelo e o Caseraghi. E depois temos então aqui com a mascote do Bernie, digamos em ação, a fazer várias acrobacias e coisas engraçadas. E já agora, aqui, quando estavam a terminar a coleção, mas não conseguiam, podiam pedir 30 cromos, cada cromo custava 9 escudos. 9 escudos, malta, não chega a 5 cêntimos, são 4 cêntimos e meio. Enfim. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!